O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías é uma referência a Jesus, quando ele fala do servo sofredor, macerado pela sua dor, e que se refere a Jesus como esse servo que veio servir e que com isso tudo ele passa pelo momento de dor, de sofrimento, para o resgate de muitos, como o último versículo do Evangelho. E a carta aos Hebreus, que é a segunda leitura, é como que a primeira carta que fala Jesus, esse sumo sacerdote que entrou no céu. Jesus antes falava que ele deveria voltar para o Pai. Tem a ascensão, que Jesus mostra aos discípulos a sua subida para o céu. E a carta aos Hebreus certamente fala desse sumo sacerdote que está acima de todos. Aquele que é o Filho de Deus, aquele que está ao lado do Pai e que espera também pela nossa salvação. E no Evangelho nós ouvimos 2 pontos. Quando Jesus, caminhando, e chegam 2 dos seus discípulos, Tiago e João, e fazem um pedido. Nós queremos fazer um pedido. O que é? Queremos na sua glória, um sentar à sua direita, nós dois, né, um à direita e outro à esquerda. O Evangelho de algum desses domingos passados, os discípulos estavam discutindo enquanto Jesus caminhava, e eles também, mais à parte, quem seria o maior no reino de Deus. E aí esses 2, já podemos dizer, mais espertinhos, correm à frente e pedem, fazem um pedido a Jesus. A gente acha tão esquisito quando a gente, numa reunião, a gente programa tudo, nós vamos pedir isso, que seja para o grupo. Aí 2 ficam sabendo e correm à frente.
Foi isso que aconteceu. Mas eles, nenhum deles ainda, tinha entendido a palavra de Jesus, a missão que eles deveriam cumprir. Eles não tinham entendido por quais caminhos deviam passar. Esses dois pedem aquilo que Jesus não pode lhes dar, conforme ele explica, mas os outros ficaram com raiva, ficaram revoltados, se a gente pode dizer essa palavra, com os dois, porque eles passaram à frente. Todos ainda entendiam um reino material, um reino de poderes, um reino de disputa. Quem é o maior? Quem manda mais? E se assim é, eles vão pedir dessa maneira. E Jesus pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado do batismo que eu vou ser batizado? Imagino que eles não sabiam o que era isso, o que Jesus estava perguntando e nem propondo para eles. Simplesmente responderam: sim, podemos. E Jesus dá uma explicação, uma fala, nem tanto explicação, fala: vocês vão beber do cálice e vão ser batizados, do batismo que eu vou ser batizado. Claro que não é o nosso batismo, que esse Jesus já tinha sido batizado por João no Rio Jordão, antes de começar a sua vida pública. Mas ele termina a sua vida pública com esse batismo do sangue, do sofrimento, da morte na cruz, e que aí, é claro, todos os seus discípulos passam por esse cálice, por esse batismo do sangue, o cálice do sofrimento, da dor. Aquele mesmo cálice que Jesus lá no horto pediu: Pai, se for possível, faça de mim este cálice. Não faça a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai, se Jesus veio como aquele servo sofredor, é exatamente sofrendo, passando pelo cálice, pelo sangue, ele pudesse resgatar. O resgate é quando a gente tem alguém que está aí preso, está, quem sabe, como alguns raptam alguém, tem que pagar um resgate. E Jesus, com o seu sangue, resgata a todos aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão distantes do seu reino. E se Jesus não passasse pelo sangue da cruz, pela morte, nós não teríamos esse resgate. Claro que Deus poderia usar tantos outros artifícios que só Ele sabe para nos trazer a salvação, mas foi esse que Ele usou e pronto, não tem como discutir, mas é o que nós vemos, o sofrimento de Jesus, que traz consternação para nós, mas é a realidade, é por aí que nós recebemos a salvação. E o segundo ponto que Jesus fala, que os grandes das nações as tiranizam. A gente vê que quando a gente assume uma função de coordenar, de dirigir, de governar, não é para ser maior, não é para tiranizar, não é para massacrar, não é abusar do seu poder, da sua autoridade, que em grande maioria, ou em grande parte, não vou dizer maioria, em grande parte dos nossos governos, os nossos chefes, usam do seu poder. Aqui quem manda sou eu. Quanto maior é a autoridade, maior deve ser a sua condição de servir. Não é porque alguém senta numa cadeira mais importante que ele tem que trazer todos subjugados. É aquilo que Jesus coloca, que nós precisamos servir, se nós quisermos ser grandes. Se nós quisermos ocupar os lugares, Jesus até fala, esse lugar à minha direita e à minha esquerda é para aqueles que estão reservados. Parece que é aquela corrupção, né? Não senta aqui não, que esse lugar está reservado. Aí vem outro, não senta aqui não, que esse lugar está reservado. Porque a gente reserva os preferidos da gente? Não é que Jesus estivesse declarando alguns preferidos. Os preferidos de Jesus são os sofredores,
os que passam por dificuldades, os que passam por perseguições. Esses são os preferidos, aqueles que servem. E se nós não servirmos, nós não seremos esses preferidos. Podemos tirar o cavalinho da chuva, não teremos esse lugar reservado para nós. A partir do momento em que nós nos dispusermos a servir, assim como Jesus serviu, podemos ter uma esperança, podemos ter certeza de que nós temos o nosso lugar reservado. Alguns falam assim, que Deus reserva lugar para mim lá no céu. Você lá num cantinho. Não sei nem se céu tem cantinho, né? O importante é nós estarmos diante de Deus, porque Ele nos fez para Ele. Não que Ele precise de nós, mas Ele quer precisar a partir do momento em que nós estivermos a serviço dos outros. Essa frase popular que não serve para servir, não serve para viver. E quanto mais nós servimos, a gente é olhado dos olhos como que fulano é bom, é caridoso, é serviçal. Isso não é para se vangloriar, não é para comprar a pessoa do outro, não é para a gente comprar um lugar, mas para que a gente tenha consciência de que nós estamos vivendo evangelicamente a palavra de Jesus, de servir aqueles que mais precisam. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador